wanna hear some pervert music? Bom galera, então vamos começando mais um vídeo aqui no YouTube, né? E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do usual. Todo mundo tem uma história dentro do metal extremo, ninguém entra no metal extremo por acaso, ninguém descobre o metal extremo por acaso, né? Normalmente a gente é apresentado, normalmente a gente tem algum amigo, um tio, alguma coisa. Todo mundo tem um porquê entrou dentro do metal extremo. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a minha história de como eu entrei dentro do metal extremo, né? Quero dedicar esse vídeo aqui ao meu tio que teve comigo. Se não fosse o meu tio para me guiar dentro do metal extremo, eu não estaria aqui hoje, a Nihil não estaria aqui hoje. Então fica aí um salve pro Fernando aí, hoje é aniversário dele, vídeo dedicado a ele. E bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu tô passando por uma gripe meio pesada, então minha voz ela deve estar meio zoada, tô meio congestionado, então vocês me perdoem quaisquer, né, alterações aí de vocal, enfim. Bom, mas vamos lá, Yuri, como é que tu começou no metal extremo? Cara, eu comecei no metal extremo assim... Vamos começar do início. Eu devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos, assim, jogando PlayStation 2. Descobri o Guitar Hero. O Guitar Hero me mostrou muita música. Mas pra mim o Guitar Hero ainda era só um jogo. Eu nunca pirei em jogar, fui escutar as músicas, baixar no MP3. Na época... os celulares eram celularezinhos de flip, mal tinha MP3, mal tinha YouTube, mal tinha 2000 e... Com 11 anos eu devia... Isso daí devia ser 2010 ou 2011. Lá pelos meus 12 anos, 12, 13 anos, que eu fui ter um celularzinho um pouquinho melhor e resolvi baixar algumas músicas. Eu lembro, eu tinha 9 músicas no meu celular. Eu tinha algumas do The Police, algumas do Guns N' Roses, algumas do... não sei mais o que, não me lembro, era o que dava pra baixar na memória do celular da época, né? Porque era, sei lá, não era nem 1 giga. Antigamente, galera, quem é um pouco mais velho aqui lembra que os celulares evoluíram muito rápido, esses negócios de memória, de giga, tudo aconteceu muito rápido. Quando eu era pequeno ainda as coisas eram um pouco mais arcaicas. E nisso aí eu tinha 12 anos. Eu devia estar na 7ª série do ensino médio, fundamental, sei lá, mas na 7ª série. Lá pela 8ª série, com uns 12, 13 anos, eu lembro que aí eu comecei a querer me interessar um pouquinho mais sobre música em geral. Sobre rock, sobre... Eu queria, assim, procurar alguma coisa um pouco mais pesada, mas meio não sabia por onde. Então acabava sempre escutando mais ou menos as mesmas coisas. Passei, assim, nessa época aí, procurando, assim, meio sem direcionamento. O meu celular já cabia um pouco mais de músicas, então eu baixava uma música que outra que eu via na internet, eu... tinha aí mais algumas do Guns N' Roses. Na época também eu tinha umas músicas do Dragon Force que tinha no Guitar Hero, né? Tinha uma ou outra do Guitar Hero. Mas... e então tudo mudou, né? Porque teve uma vez, num Natal, até foi num Natal, que eu fui passar o Natal em família, né? Com minha mãe, minha avó, meu tio, o meu tio Fernando no caso. E aí eu tinha lá meus 12, 13 anos e ele sempre foi um tiozão metaleirão, com tatuagem, aquela coisa, academia. Eu sempre via ele escutando uns barulhos assim, que eu não entendia muito bem. E bem nessa época, quando eu tava começando a querer a entrar mais assim pro metal, a procurar alguma coisa um pouco mais, ele viu que eu tava, se eu não me engano, eu cheguei nessa festa de família com um CD do Metallica que eu tinha comprado é foda, né? Um CD do Metallica que eu tinha comprado, o The Black Album. Foi bem aí nessa época que eu cheguei pro meu pai, vi um CD do Metallica na Multissom. Na época a Multissom aqui em Porto Alegre vendia CD.
E eu comprei um CD do Metallica e cheguei lá nessa festinha de família pra escutar, sei lá. Eu não sei nem por que eu levei o CD pro Natal, né? Mas nisso meu tio viu e ele falou, pô, Metallica, legal e tal, mas e aí, o que tu curte, não sei o que. E eu, meio inocente, meio jovem, fiquei nessa, meio sem saber o que dizer, meio sem saber o que falar. E nisso, a minha avó e o meu tio, eles têm um terreno onde eles dividem duas casas diferentes no mesmo terreno. Nisso meu tio chegou pra mim e virou, bom, vamos lá que eu tenho uma coisa pra te mostrar então. Nisso ele me levou lá pra casa dele, né? E aí ele chegou e me perguntou uma coisa, e aí, ô Yuri, tu tem música no teu celular? Deixa eu dar uma olhada. Aí eu, tá, dá uma olhada aqui no meu celular. Ele olhou assim, me olhou, pô, merda, só tem bosta aqui. Aí nisso daí ele virou pra mim e falou, nunca vou me esquecer isso na minha vida. Ele virou pra mim e falou, agora eu vou te mostrar música de verdade. Ele me fez sentar ali numa cadeirinha que tinha na frente do PC, clicou uns botãozinhos ali, tô pra rodar um clipe. E nisso, né, um clipe, música, bom, eu queria escutar umas coisas um pouco mais pesadas, né, mas não sei o que ele vai me mostrar, vamos ver. Nisso começou a rodar o clipe do All Shall Fall do Immortal. Muitos de vocês devem conhecer o clipe, onde eles estão num topo de uma montanha, né, deve ser tudo fundo verde, mas enfim, eles estão no topo de uma montanha, tocando. Cara, quando começou a tocar o All Shall Fall, eu vi aqueles malucos com cara de mal, cara pintado, umas roupas tudo estranha, nunca tinha visto na minha vida, tocando com mó pinta de satânico, de metaleiro. Eu fiquei, caralho, eu fiquei estático, fiquei impressionado. Eu lembro que o meu tio, o Fernando, ele até comenta comigo que tipo, cara, eu não parava quieto na cadeira, eu ficava olhando e pensava, bah, caralho, que foda, bah, não sei o que. Esse foi o meu primeiro contato com metal extremo de verdade, assim, o primeiro guia que eu tive, minha primeira vez que eu fui guiado dentro do metal extremo. E nisso meu tio falou, cara, isso que é música foda. Eu olhei aquele clipe e fiquei maravilhado. Até hoje o álbum All Shall Fall é o meu álbum preferido do Immortal, justamente por causa desse clipe, desse momento, dessa minha introdução dentro do metal. E nisso ele virou pra mim, cara, agora tu tá fudido, agora tu vai conhecer muita coisa boa. E nisso ele falou assim, ele começou a me falar de bandas e bandas e bandas. E eu, puta meu, muita banda pra eu lembrar. Eu não sou um cara muito bom de memória, né? E eu, puta meu, muita banda pra lembrar. E naquele dia, ó, isso daí foi no Natal de 2011 pra 2012, se eu não me engano. É, porque em 2012 ia acabar o mundo e eu era piá, tava com medo de acabar o mundo. Mas nisso eu já era metaleiro, assim, há mais ou menos um ano. Então, cara, em 2011, o meu tio, ele começou a me passar umas bandas aí pra eu anotar e eu não me esquecer. Eu lembro que eu anotei num papelzinho que eu guardei até hoje. Por que eu guardei até hoje eu não sei, mas eu lembro que eu anotei algumas bandas no papelzinho, nesse papel, e acabou ficando no meu quarto assim por um tempo. Eu lembro que eu deixei assim num pote guardado e foi ficando. E quanto mais tempo esse papelzinho ficava comigo, mais significativo ele era. E hoje em dia, pra mim, esse papel é muito significativo. Porque tem aqui bandas Cannibal Corpse, eu botei aqui uma setinha Death Metal, Immortal, uma setinha Black Metal, Scar Symmetry. Scar Symmetry é uma banda de Death Metal progressivo que mistura elementos de vocal limpo com vocal gutural muito foda. Anotei aqui Halloween, onde eu escrevi Halloween com A, tá ligado? Stratovarius, Megadeth, Countdown to Extinction, Angra, Obituary. Cara, aqui... Ah, eu lembro que ele me passou até das meia-noite às 2 da manhã. Tinha um programa que passava na rádio 94.9
que era o programa metal. Alguns de vocês devem ter pegado essa época aí. E eu acabei nunca conseguindo escutar o programa indo atrás, mas aqui tá anotado Hangar, Viper e outra. Além disso, vocês podem ver que essa lista tá dividida em duas categorias aqui. Eu lembro que eu cheguei em casa depois daquele dia, entrei na Wikipédia, porque daí o meu tio tinha me passado ali o beabá, né? Aí eu cheguei em casa, entrei na Wikipédia, botei black metal e comecei a anotar o nome de umas bandas, só porque eu achava os nomes balas, tá ligado? Tem aqui Catarsis, Gorgoroth, Behemoth, Unearthly, Vulcano, Sarcófago, Venom, Shastur, Darkest Hate, Warfront. Anotei isso tudo só porque eu achei o nome das bandas legais e fui atrás de buscar. E esse papelzinho tá comigo há muito tempo, muito tempo. E pretendo deixar ele guardado por mais tempo ainda, o tempo que eu conseguir. E aí o meu tio começou a me falar de banda, me passar banda. E nisso, aos poucos, ele começou a me dar alguns CDs da coleção dele. Ele tinha muita coisa de metal melódico, ele gostava muito de power metal, heavy metal, não heavy metal tradicional, mas heavy, power metal. Ele gosta muito de Halloween, aficionado por Halloween, Gamma Ray, Angra, Stratovarius, cara, tudo isso ele me passou. E na verdade eu comecei dentro do metal extremo com o power metal, na verdade, né? Aí aos poucos ele foi me dando, aí eu comecei a fazer visitas para ele toda semana, toda sexta-feira eu ia lá para casa do meu tio, a gente se reunia, escutava ali, eu ainda era mais piazão, né? Mas na época eu tava entendendo mais de internet. Meu tio já é mais velho, né? A gente já não era tão .com quanto eu. Aí eu sempre descobria uma banda nova, sempre chegava pra ele. Aí eu ia lá, ele me dava um CDzinho pra eu trazer pra casa. Aí esse CDzinho aqui não é bem um CD, né? É só o encarte. Porque na época o CD acabou dando pau, ou eu acabei trocando o CD nacional por uma versão importada. Aí eu boto o encarte dentro dos plásticozinhos e colava na minha parede. Como eu não tinha pôster, não tinha aquelas coisas que hoje em dia, né, a gente já tem fácil acesso. Aí os encartes dos CDs que sobravam pra mim, tem o Halloween, Gamma Ray, esses encartes eu ia colando na parede do meu quarto. E aí quem é meu amigo um pouco mais antigo, se bobear até acha uma foto, ou se não achar, fica aí pra história. Eu ia colando os encartes na parede do meu quarto pra fazer a decoração assim de metal. E cara, esses álbuns que o meu tio me deu foram de extrema importância, tanto para minha coleção, né, como colecionador, como admirador da mídia física, quanto metaleiro. Insanity and Genius, esse CD aqui eu escutei muito, muito, muito. Adorava botar esse encarte lá no meu quarto. O Infinity do Stratovarius, Infinity do Stratovarius, puta álbum, metal melódico da elite. E sem falar da melhor banda do mundo, que pra mim eu acho que não existe outra banda que eu goste mais do que Halloween. Halloween pra mim, tu pode concordar ou não, mas cara, pra mim Halloween é a melhor banda do mundo. O Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2, são os melhores álbuns de metal melódico já compostos, já feitos, já pensados, já coisados na vida, cara. É incrível como isso aqui é muito foda. Aí ele me dava esses CDs, eu ia guardando CDs, ia começando a minha coleção. Ele me deu os primeiros do Halloween, escutei muito. Os primeiros do Angra, escutei pra caralho. Viper, Theater of Fate, Soldiers of Sunrise, Gamma Ray aqui, Insanity and Genius é simplesmente sensacional. Heading for Tomorrow com Half Shepherds do Primal Fear, caralho meu, que álbuns bons. Tudo isso foi ele que me apresentou, ainda pra linha mais extrema, Cannibal Corpse, Obituary, Morbid Angel.
todas essas bandas clássicas, toda a black metal, Immortal. Do black metal ele não era muito. Eu lembro que ele não curtia muito, assim, essa galera mais extrema, porque a galera do black metal se matava e tal, aquela coisa que a gente sabe, né? Mas do black metal ele não curtia muito. Quanto mais a gente ia tendo essa relação, assim, de amizade, da gente passando o tempo juntos, eu ia pesquisando bandas de black metal, ia trazendo, e a gente começou a ter essa relação. Toda semana eu ia lá, a gente falava sobre metal, a gente descobria bandas novas, a gente ia se entrando cada vez mais e mais fundo dentro do metal extremo, dentro dos subgêneros. E cara, foi uma época assim da minha, não digo da minha infância, né, mas da minha época de adolescente, que foi muito foda. Aí, à medida que eu comecei, nisso eu tinha uns 13, 14 anos, mas quanto mais eu fui ficando um pouco mais velho, eu comecei a ir em show, a gente ia em show junto. Cara, teve uma época, quem é meu amigo aí da cena deve lembrar, assim, tava sempre eu e o meu tio em tudo que era show. Teve uma época que quando o cara começa a querer ir em show, querer ir em todo tipo de show, o cara quer ir, né? Eu não podia ver um showzinho lá na casa do canto, caralho, que eu queria ir. E aí eu e o meu tio, a gente ia junto, às vezes passava madrugadas inteiras acordados esperando o trem, né? A gente ia ver um showzinho lá na região metropolitana de Porto Alegre, em Novo Hamburgo. O show acabava tarde, não tinha trem, tinha que ficar perambulando pela cidade, tinha que ficar esperando o trem. Cara, foi um tempo, foi uma jornada, vi muito show com ele me apresentou muita banda gaúcha aqui da região, Sacrário, Leviatã, um Crisium foi ele que me apresentou, né? O Mental Horror, cara, muita banda, Burn the Mankind, Dying Breed, muita banda. E eu só tenho a agradecer pelo meu tio, né? Porque sem o meu tio eu não estaria dentro do metal extremo. Sem o meu tio eu não teria os meus primeiros CDs de metal extremo, né? Sem o meu tio eu não teria a minha coleção. Nada do que a Nihil é hoje, nada do que a gente é hoje. Peço desculpa, esses negócios aqui estão tudo empoeirado, acaba irritando o nariz. E cara, sem o meu tio as coisas seriam muito diferentes. Eu agradeço muito. Tenho, assim ó, eu tenho uma felicidade extrema em poder ter sido sobrinho do meu tio. Até fico meio emocionado lembrando das coisas, né? Porque o tempo passa muito rápido. Nem sei quanto tempo eu tô falando aqui, mas o tempo passa muito rápido, galera. Aproveitem enquanto vocês podem. Aproveitem os shows, aproveitem os CDs, aproveitem tudo, porque essa época vai passando. Aí, bom, fui em muito show com o meu tio, mas nisso o tempo vai passando, eu vou focando um pouco mais no trabalho, né? Trabalho, relacionamento, as coisas acabam se afastando. Agora eu e o meu tio, a gente não anda tão próximo, né? Até porque o meu tio também não é muito de internet, a comunicação acaba não sendo tão dinâmica, mas fica aí o vídeo em homenagem ao meu tio Fernando, ao meu tio Banana, como era o apelido dele, né? Porque ele gosta muito de banana. Então quando eu era pequeno, bebezinho, criancinha, sempre chamava o tio Banana, o tio Banana, o tio Banana. Fica aí um vídeo dedicado a ele, com o máximo de carinho que eu posso dizer e expressar por ele, né? Porra, todo mundo tem uma história dentro do metal, todo mundo tem alguém que foi importante, todo mundo tem alguém de certa forma responsável, né? E esse alguém é o meu tio, que possibilitou ter minha coleção, meu amor por metal, meu conhecimento por metal, tudo. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar da minha história dentro do metal, né? Ainda quero fazer mais alguns vídeos falando sobre minha história dentro do colecionismo, algumas histórias, dos shows que eu fui e outras coisas. Mas o vídeo de hoje era mais ou menos sobre isso.
Fica aí um abraço ao meu tio e vamos pro encerramento. Bom, galera, finalizamos o vídeo por aqui. Tu que tá vendo esse vídeo aí, tem alguma história dentro do metal? Deixa aqui nos comentários, pô, comecei assim, assado, também tinha um tio, também tinha uma irmã, também tinha um irmão, ou bah, eu influenciei o meu irmão, eu influenciei a minha prima, eu influenciei não sei quem, eu influenciei um amigo meu de não sei onde, ou manda esse vídeo para aquele teu amigo, bah, olha como é que o cara da Nihil começou, a gente começou assim também. E galera, foi mais ou menos assim que eu comecei dentro do metal. Curte ali a nossa página dentro do próprio YouTube, né? Deixa aí o botão de se inscrever, o botão de curtir. Se tu quer uma das nossas camisetas aí, a gente tem no nosso site www.nihilproductions.com.br. Se tu quer alguns dos nossos CDs também estão todos disponíveis lá no site. A gente tem um frete fixo para todo o Brasil. E é mais ou menos isso o vídeo de hoje, galera. Quero agradecer aí a todo mundo que acompanhou esse vídeo até agora. Eu tô há meia hora falando, nem sei quanto tempo tem de vídeo. Deixo aí mais um agradecimento e um feliz aniversário ao meu tio Fernando aí. Muito obrigado por tudo que tu pôde trazer e passar pra mim. E era isso, fico por aqui e até a próxima.